Olá, galerinha da segunda série, tudo certinho com vocês? Estou eu aqui, a professora Carolina Molina, estou aqui com meu amigo Cadu e a gente veio trabalhar com vocês língua portuguesa. Tem coisa melhor? Vem comigo, vamos aprender, vamos ver os objetivos da nossa aula de hoje? E hoje nós vamos ver trechos do texto dissertativo argumentativo, é a pedra no sapato, né, do candidato do Enem, né? E ano que vem você vai ser candidato do Enem, talvez esse ano você já faça o Enem como treineiro, porque os alunos da segunda série já costumam fazer como treineiro, né? Identificar tipos de argumentos, isso é muito importante. Que tipos de argumentos, professor, eu posso usar? Vamos tentar achar isso. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos lá, então? Mas a grande pergunta é, afinal, o que é um argumento, professora? O que é um argumento? Vamos ver? Bom, a argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, tá? Para que se tenha opinião ou comportamento alterado. Então, a ideia é você escrever, você usar um argumento de tal forma que a pessoa que lê fale: poxa, sabe que eu não tinha pensado nisso? E eu acho que ele tem razão. Então, você alterar o pensamento de outra pessoa. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Olha que interessante isso, tá? Existem tipos diferentes de argumentos, isso é muito importante para a gente entender na hora da construção do nosso texto, e você pode usar diferentes tipos no mesmo texto, tá? Isso também é importante você saber. Então, você pode usar um argumento de autoridade, você pode usar argumento por causa e consequência, argumento de prova concreta, argumento de senso comum, argumento por exemplificação e existem ainda vários outros, tá? Mas a gente vai analisar alguns desses aqui hoje nessa aula e você vai conseguir entender, tá bom? Vem comigo, não me deixa não, vamos lá. Qual desses argumentos são mais importantes, né, ou sustentam melhor uma tese? Qual que você acha? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Será que tem alguns que são mais importantes? Será que tem algum que sustenta melhor uma tese do que o outro? Vem aqui então, vamos lá ver. Olha só o argumento de autoridade. Baseia-se nas afirmações de uma fonte confiável, seja um especialista em uma área específica, seja um jornal, uma revista ou uma empresa consagrada. Pode-se citar esse tipo de argumento por meio do discurso direto ou indireto. Então, digamos que você vai usar lá, né, um filósofo, um sociólogo, você vai usá-lo, você sabe exatamente a fala como ele disse, você pode colocar em discurso direto, entre aspas, inclusive. Você não sabe exatamente como ele disse, mas você sabe o que ele disse, do teu jeito, você fala que fulano disse isso, aquilo, outro, e você está usando o discurso indireto, mas você está usando, então, uma fonte confiável, um argumento de autoridade. Uma revista, um jornal, né, que seja realmente uma fonte consagrada, você também pode usar como um argumento de autoridade ali no teu texto. Olha esse exemplo que eu coloquei para você. Assim parece ser porque, para Piaget, toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Então, Piaget, que foi um educador, né? Aqui a gente tem um trechinho do texto dele e repare que a pessoa que usou a citação de Piaget escolheu usar o discurso direto, exatamente como ele disse. E o que deixa isso claro pra gente? As aspas. Tá? Porque sempre que você usar a fala de alguém exatamente como a pessoa disse, você deve colocar entre aspas, tá? E deve dizer que a fala é de outra pessoa, tá bom, pessoal? Então, repare que ele diz assim, parece ser porque para Piaget. Deixa muito claro, esse é um discurso de autoridade, um argumento de autoridade, tá certo? Vamos lá? Vamos ver um outro argumento aqui, um argumento por causa e consequência. Para comprovar uma tese, pode-se utilizar de causa, motivos, razões, os porquês, e de consequências, que são os resultados, os efeitos, a decorrência de algum fato. Assim, é correto afirmar que falar demais e alto, né, a causa,
provoca, né, tem como consequência a afonia, quer dizer, perder a voz, apresentando a razão que liga A e B, as cordas vocais se cansam, certo? Então, causa e consequência, ok? Eu tenho um exercício para você, logo de cara, eu quero que você pense direitinho. No trecho, São Paulo só chegou ao caos no trânsito porque um grupo de dirigentes decidiu, no início do século, que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos, afirma o repórter Cassiano Buarque. Deduza, qual é a tese defendida no texto, tá? Eu vou deixar para você pensar bem direitinho esse aqui, dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta. Vamos ver então? Vamos dizer aqui para mim, quero que você me diga qual é a tese defendida nesse texto aqui que a gente leu, pelo menos no trecho do texto que a gente leu, vamos ver? Então, nós podemos deduzir que o tema do texto é o problema do trânsito em São Paulo, certo? E pelo argumento, o autor defende que há necessidade da ampliação do transporte público. Repara que ele fala ali da falta que o metrô faz na cidade de São Paulo, certo? Vamos lá agora? Tem um quiz para você. Olha, vamos lá comigo. No trecho, São Paulo só chegou ao caos no trânsito porque um grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento, o que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos, afirma o repórter Cassiano Buarque.
qual é o tipo de argumento usado? Olha lá as alternativas. Letra A, de autoridade, Cassiano Buarque. Letra B, de causa e consequência, crescimento do número de veículos, piora nos congestionamentos. Letra C, de analogia, compara o caos ao trânsito de São Paulo. Letra D, de exemplificação, cita a cidade de São Paulo para justificar o caos no trânsito brasileiro. O que é? Pensa direitinho, dou um tempinho para você e a gente já volta. E daí, você conseguiu responder para mim? Essa estava bem fácil, né? Então, aqui, qual foi o tipo de argumento que foi usado? O argumento de causa e consequência, né? O crescimento do número de veículos acabou ocasionando a piora nos congestionamentos, tá bom? Vamos lá, então? Agora a gente vai falar do argumento de prova concreta. Que argumento é esse? Então, quando a gente busca evidenciar uma tese por meio de informações concretas, tá? Extraídas da realidade, podem ser usados dados estatísticos ou até fatos notórios de domínio público, que todo mundo sabe que são verdade, tá? Exemplo, diante de fatos não há o que questionar. No caso do Brasil, homicídios estão assumindo uma dimensão terrivelmente grave. Tá? Então aqui nem precisou colocar os números, você sabe que esse é um fato notório, né? Domínio público todo mundo sabe, certo? Agora, podia ter um dado estatístico aqui? Poderia, isso é um argumento de prova concreta, ok? Vamos lá então, eu tenho um exercício para você, olha o exercício 2. Segundo Drauzio Varela, o fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil.
Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Que tipo de argumentos há nessa passagem? Quero que você me diga. Letra A, senso comum e exemplificação. Letra B, autoridade e prova concreta. Letra C, analogia e causa e consequência. Ou letra D, autoridade e causa e consequência. Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta. Vamos comparar as nossas respostas? Daí, como é que foi? Você acertou? Olha lá. Que tipo de argumentos há nessa passagem? A autoridade e prova concreta, né? A autoridade porque eu falei que, segundo Drauzio Varela, eu tenho uma citação, e a prova concreta é o que ele coloca ali, né, como notório, uma coisa que todo mundo já sabe, certo? Qual é o argumento de senso comum? O que é isso? Né? Traz uma afirmação que representa um consenso geral. São mais utilizados quando se quer defender uma opinião que é massificada. Ninguém irá apelar contra, pois é conhecido universalmente. Na verdade, não é um bom argumento para você usar no teu texto dissertativo argumentativo, já que ele, né, é um argumento fraco, porque é um argumento que não tem o que outra pessoa se opor. Todo mundo já sabe, já é de conhecimento de todos, tá? Então, o argumento de senso comum. O homem depende do ambiente para viver. Todo mundo sabe, certo? A mulher de hoje ocupa um papel social diferente da mulher do século XIX. Argumento de senso comum, todo mundo sabe, tá? Um argumento por exemplificação.
No argumento por exemplificação, o argumentador baseia-se em exemplos representativos. Exemplos representativos não são pessoas, mas de amplo conhecimento. Então, podem ser fatos, podem ser pequenas narrativas, pequenas ilustrações, tá bom? E eu tenho um quiz para você. Eu quero que você diga qual é a alternativa correta. Letra A. Não existe um tipo de argumento melhor, o importante é saber selecionar o que for relevante para o texto que está sendo produzido. Letra B. Em um texto narrativo, o argumento de existência é o mais presente, como nos contos de fada, por exemplo. E letra C. Geralmente, os argumentos encontram-se na conclusão dos textos argumentativos a fim de fazer o fechamento das ideias. Tá bem fácil esse quiz, eu vou dar um tempinho para você responde essa para mim. E a gente já volta. Então, você respondeu essa para mim? Tá muito tranquilo, né? Então, o que a gente já disse desde o início é que não existe um tipo de argumento melhor, né? O importante é você saber selecionar o que for relevante para o texto que está sendo produzido. Você vai usar mais de um tipo de argumento, talvez use um argumento de autoridade, de prova concreta, de causa-consequência, pode misturar todos eles num mesmo texto. O importante é você ver o que é realmente relevante para dizer no teu texto e para convencer outra pessoa, porque lembre que o argumento tem a função de convencer o outro a pensar como você, certo? Então, você tem que estar com isso muito bem pensadinho ali, ok? O que nós aprendemos na nossa aula de hoje?
O que a gente aprendeu? Nós lemos trechos de textos dissertativo argumentativo e é muito importante que vocês tenham isso muito bem aí, os alunos da segunda série, porque esse é um texto que a gente tem que treinar, tá? Porque tem que estar de olho lá no Enem, é o gênero textual pedido na redação do Enem e a gente tem que trabalhar desde já, tá? Identificamos os tipos de argumentos, muito importante para a construção do nosso texto, e estabelecemos relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja conosco ali num próximo momento para a gente aprender mais um pouquinho. Um beijo para você, fiquem com Deus.